Boa noite, Gislaine, tudo Boa bem? noite, Rodrigo, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no nosso espaço e saber um pouquinho mais da sua história e compartilhar, né, com quem acompanha os nossos canais um pouquinho dos seus desafios, da sua jornada e o motivo que nos trouxe até aqui hoje. Então, conta um pouquinho pra gente quem é a Gislaine, o que que você faz, o que é a Imobiliarize, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a sua jornada. Sim, primeiramente eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com você, né, com essa energia. É um momento de, primeiramente, agradecimento, né, e de oportunidades que a gente vai ter para frente. Eu sou Gislaine Andrade, sou administradora de condomínios, trabalho com a empresa Imobiliarize. Fiz administração em 2017, fiz bacharel em Direito, também entre 2017 e 2020. Eu montei a Imobiliarize, comecei com esse sonho da Imobiliarize lá em 2017 para 2018. Vim de família humilde, né, e com aquele sonho de ter uma empresa, de sair fora do CLT, isso para mim já estava no meu sangue, né, sair do CLT. Então eu comecei basicamente, assim, de pouquinho, né, eu comecei a fazer parceria com um síndico profissional. Ele acreditou no meu trabalho, né, me deu essa oportunidade de começar a fazer a parte administrativa, e daí a gente começou a ir crescendo na parte da Imobiliarize. O diferencial que a gente teve desde o começo foi a presença, porque eu comecei a entrar muito na vida dos moradores, na vida do síndico, e isso foi essencial para a Imobiliarize crescer e continuar crescendo. Eu tive muita dificuldade na parte de marketing, né, na parte de visual da Imobiliarize. Eu tinha todo o amparo financeiro, o fiscal, o contábil, mas eu não tinha como divulgar, eu não tinha uma pessoa, né, ou uma empresa que acreditasse no potencial da Imobiliarize a ponto realmente de fazer esse investimento, né, nessa parte de marketing, de começar realmente do zero, né, pegar ali na minha mão e falar assim: "Olha, vamos caminhar juntos", e me mostrar realmente o mundo condominial, porque a gente vê aquele mundo condominial, aos poucos, né, é como, a gente fez a primeira reunião. Eu mostrei para vocês que, assim, era muito difícil de entrar e realmente é um ramo complicado um pouquinho de entrar, mas depois que você entra e que você pega a credibilidade no mercado, você consegue expandir. E eu estava com muita dificuldade nessa parte de expansão, de mostrar o meu trabalho para os clientes, né, para os condôminos. Entendi. E me conta um pouco mais aqui o que que você faz dentro da Imobiliarize e quais são os serviços que você atende, além, né, da gestão condominial e do suporte ao síndico, que é extremamente importante. Quais são as outras frentes que hoje você consegue atender nesse segmento? Olha, hoje a Imobiliarize ela abrange muito, assim, desde o começo do condomínio, ou seja, ela pode pegar o condomínio desde o zero na parte da construção, na onde pega com a convenção de condomínio, o regimento interno, a regularização do condomínio em si, até sair a saída do CNPJ, abertura de conta, da mesma forma que ela pode pegar um condomínio que já existe há muitos anos, que já tem conta, já tem a convenção e dar continuidade, a partir dali. Então, assim, hoje a gente tem os 2 tipos na Imobiliarize, tem aqueles que a gente pega diretamente com o construtor, né, que nos oferece a oportunidade de trabalho, a gente entra e faz toda a parte documental do condomínio, quanto também a parte realmente administrativa, que é aquele condomínio que já existe, né, ele já está constituído, e aí ele vem para a gente já, basicamente, já com conta, já vem com vários problemas também, né, dentro do condomínio, que a gente vai ajeitando no dia a dia. Então, assim, depende muito do condomínio que chega na Imobiliarize. Mas, assim, de praxe mesmo, hoje a maioria aqui no estado de São Paulo, são condomínios já constituídos, né, Uhum. existem bastantes em construção, mas ainda tem muito construído. Então, assim, esse documento chega para a gente faz primeiro toda a implantação de documento dos moradores, a gente começa a fazer a parte realmente de planejamento orçamentário, que hoje é uma dificuldade que tem dentro do condomínio, é você planejar orçamentalmente o anual do condomínio, para que ele tenha mais ou menos uma visão de quanto ele vai gastar durante aquele ano de condomínio, né, no boleto do condomínio, o que vai ser rateado durante esse ano, quais são os custos, explicar também para o morador o porquê daquele custo, porque muitas vezes o morador não compreende o porquê tanto rateio, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento, e aí a Mobiliarize vem para isso, para realmente colocar os pingos nos is para os moradores, né, explicar para eles: "Olha, você está pagando isso, você está fazendo isso para poder ter o benefício", explica tudo. Excelente.
E dentro desse contexto que você falou muito bem, né, da relação não só com o síndico, mas com os moradores, o que torna a Imobiliarize hoje diferente das demais empresas que também oferecem esse tipo de serviço no mercado? Olha, no começo, Rodrigo, eu achava que a Mobiliarize era uma empresa comum. Eu via a Imobiliarize como uma empresa comum. Só que muitas pessoas, quando eu ia nos condomínios, perguntava para mim como eu, administradora, participava das coisas do condomínio. Muitas vezes, tinha alguns acontecimentos e eu tinha conversas com moradores, eu ia na casa dos moradores, então assim, eu sou uma pessoa muito participativa, né, eu tenho o meu lado profissional, mas eu também tenho o meu lado muito humano. Então, assim, eu comecei a perceber que os moradores falavam muito isso para mim. Hum. E aí eles falavam: "Nossa, mas o seu diferencial muito é, assim, a presença, é você estar presente, é você estar conosco, é você saber explicar, você tem um jeito de explicar diferente, você é mais paciente". Então eu comecei a ver que isso era um diferencial. E aí, eu acho que o que foi o ápice para mim foi quando um começou a indicar para o outro, né, um morador que indicava para outro condomínio, e aí foi indicando para outro condomínio, tanto é que os condomínios que eu tenho, 90% deles são indicações. Excelente, muito bom. E dentro desse momento que você vive hoje no seu negócio, a gente entende sim, né, a gente viveu uma digitalização de serviços e do relacionamento com o consumidor final, né, muito por conta da pandemia e dessa necessidade de mercado, e a gente hoje vive esse momento oposto. Então isso de fato é algo que a relação se torna muito mais relevante do que de fato somente uma prestação. E essa proximidade, ela de fato move você à frente de outros que talvez não enxerguem isso como valor. E já falando um pouquinho de valor e desses atributos competitivos, dentro da sua realidade, quais eram os principais desafios dentro da Imobiliarize até conhecer a sinergia? Olha, um dos principais, porque são vários, né, se eu for colocar em categoria, são muitos. Uhum. Mas primeiro, assim, é a falta de profissionalismo no sentido de marketing, porque eu sabia que eu tinha necessidade de fazer essa parte, de entender mais o mercado, e começar realmente a colocar a Imobiliarize dentro do mercado condominial. Então eu via muita dificuldade nessa situação de fazer o marketing, de ver temas, de ver qual é a proporcionabilidade assim, do esquema que tem em São Paulo. Olha, quantos condomínios existem, o que que eu posso, no caso, o que que eu posso abranger ali naquele condomínio, como que eu posso me apresentar para aquele condomínio, como eu vou captar aquele condomínio. Então eu tinha muita dificuldade. Eu sei a parte de dentro do escritório, toda a parte de dentro do escritório eu sei, mas a parte externa, que é aquela parte de apresentação, eu tinha muita dificuldade. Foi aí que a sinergia me ajudou, que ela me deu essa oportunidade de enxergar ter uma visão diferenciada do Entendo. mercado. Muito bom. É, realmente, a sinergia ela faz mais do que somente um vídeo bonito, né? A gente mergulha e entende a realidade do seu negócio para saber quem é a sua empresa na sua essência de verdade, para entender o que você faz muito melhor ou somente o que você faz em relação aos seus concorrentes. A gente entende a realidade da sua estrutura, as suas equipes, os seus processos e, por fim, a gente busca também entender qual é a percepção que o cliente tem, né, da sua marca. E isso ficou muito claro, né, nesse processo que a gente começou há alguns meses atrás, onde a gente de fato iniciou uma rotina de aprofundamento para dentro do seu negócio, e isso é algo que a gente gosta de ressaltar sempre. Né? A Sinergia e a Imobiliarize é fruto de uma parceria de um produto inédito no mercado. Né? A gente estabeleceu uma relação de parceria, onde aquilo que a gente construir de lucros, de resultados, a gente vai usufruir, compartilhar, somando o know-how técnico, toda a sua habilidade na gestão condominial, com toda a habilidade de marketing audiovisual da Sinergia. E conta pra gente como tem sido essa sua experiência dentro desse programa, o que que você enxergou de mais relevante, o que que abriu seus olhos para algo que talvez estivesse escondido. Me fala um pouquinho mais como que foi essa sua experiência dentro desse aprofundamento. Olha, mais uma vez eu vou falar para você que se eu for começar a falar, vai dar um livro, porque assim, eu vi as coisas de forma diferente. Quando, foi praticamente não foi oferecido, né, foi uma conversa informal que eu tive com um dos representantes da Cinergia, e basicamente eu estava desesperada por esse apego de eu preciso crescer e eu preciso correr atrás disso, eu não sei por onde correr. Então eu via muito isso. Eu sempre pegava na mesma tecla: "Nossa, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso", até que um dia que ele falou:
"Não, mas você quer mesmo? Então eu vou fazer você entrar na sinergia e fazer parte disso, e você vai ver um mundo diferente fora dali, fora do que você já está vivendo". E aí, a primeira reunião que a gente teve, né, que você estava presente, para te falar bem a verdade, eu pensei assim, realmente é uma coisa bonitinha, né, assim, "Ah, a gente vai fazer uma coisinha bonitinha, vai", porque a primeira impressão que a gente tem do marketing é essa, eu não Uhum, vou negar. A primeira impressão que a gente tem da parte visual é muito assim: "Ah, vai fazer um vídeo bonitinho", aí você pensa naqueles vídeos que todo mundo faz, e aí você fala: "Ah, eu vou fazer um vídeo bonitinho". E aí quando vocês vieram com aquela coisa: "Não, vamos fazer um projeto", uhum, né, então a gente vai ter reuniões, durante a semana, para ter uma visão do mercado, para saber como isso vai funcionar antes de fazer qualquer tipo de filmagem. Então isso para mim foi um diferencial, assim, enorme, porque eu não tinha quando você apresentou para mim as estimativas de quantidade de condomínios em São Paulo, quais eram as administradoras que estavam na frente ali, e aí eu fui vendo aquilo, na minha visão, eu acho que para mim foi, assim, eu acho que foi como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, entendeu. Então eu acho que foi isso que a sinergia trouxe para mim, eu acho que me trouxe uma visão diferenciada do mercado, ela me deu aquela, a estima também, né, me deu autoestima para mostrar o meu trabalho. Quando eu fui fazer as entrevistas com os moradores, para mim foi uma surpresa, porque eu achei realmente que nenhum deles iria, ou meia dúzia, no caso, assim, uma ou 2 pessoas que aceitaria fazer a entrevista, para poder apresentar o meu trabalho. E aí quando eu vi que tinha pessoas de vários condomínios que queriam participar, que falaram: "Não, Gislaine, pode vir, a gente vai fazer entrevista, porque a gente gosta do seu trabalho", tudo isso para mim foi, nossa, levantou minha autoestima lá em cima. Você não tem noção como isso foi importante para mim. E se a Sinergia não tivesse feito isso por mim, pela Imobiliarize, eu estaria no mesmo na mesma situação. Eu acho que a gente precisa enxergar a empresa de forma diferente, e a Sinergia ela fez isso para mim. Ela me fez enxergar a minha empresa de forma diferente, ela me fez enxergar realmente de dentro para fora, uhum. né. Eu enxergava só o externo, agora eu consigo enxergar para onde eu quero ir, de dentro para fora, ajeitando as coisas do lado de dentro para quando realmente sair, a gente conseguir ter essa perspectiva de mercado e realmente avançar e ser uma das empresas mais conhecidas, quiçá a mais conhecida de São Paulo. Vamos buscar isso, com certeza. É legal você trazer esse outro aspecto à tona, porque a gente tem hoje dentro do mercado e a gente tem em todas as áreas essa pluralidade de ofertas. Então, no marketing, em finanças, no RH, no comercial, a gente tem empresas que oferecem métodos, gurus, enfim, consultorias. O mais legal de tudo é entender que você teve uma necessidade, né, entender que você de fato precisava de ajuda e que esse trabalho que tem sido desenvolvido com você é um trabalho que tem fundamento, é um trabalho que te trouxe clareza. E isso não está errado e não tem nenhuma questão de ser melhor ou pior. Faz parte da nossa jornada, do nosso crescimento como empresário, empreendedor. E acho que esse é o ponto importante, né? Quando a gente enxerga que tem algo a melhorar e como que eu faço, ou com quem eu posso buscar isso que eu posso me fazer crescer. Então, esse é o principal passo. E até aprofundando um pouquinho dentro do trabalho que a gente tem executado aqui com a Gislaine, a gente passou por uma reunião inicial onde a gente entendeu o tamanho do mercado que ela atua, né, o potencial de crescimento, fez um trabalho de planejamento estratégico para entender também o potencial de receita e quanto de mercado ela possui dentro daquele faturamento. E além disso, a gente fez uma imersão completa para entender, dentro da base de clientes que ela já tem hoje, quem são esses clientes. Então a gente não está se preocupando em falar com o público-alvo, a gente começou fazendo o trabalho do começo. Segmentar a base, entender quem são esses clientes, por que compram, por que não compram, o que esses clientes enxergam na Imobiliarize, não só por fatores financeiros ou valores de moeda, mas valores intangíveis, como a humanização, a aproximação da Gislaine dentro da realidade dos moradores, para a gente de fato entender onde a gente está. E a partir de então a gente está desenvolvendo todo um planejamento de marketing, já iniciamos essa execução e o trabalho ele não tem fim, mas ele tem prazos. Então a gente está vivendo nesse momento ideal, onde a gente está agora no curto prazo, para que a gente busque esse início já
com potenciais clientes, já estamos aqui, né, negociando com alguns condomínios que podem se tornar aí em breve mais clientes da nossa carteira. A gente já tem uma previsão do que a gente tem que fazer no médio e também no longo prazo. E é isso que a gente estrutura e é isso que a gente traz de novidade no mercado. Uma oferta nova, onde a gente não trabalha como agência, a gente não se preocupa com a execução de uma tarefa, mas a gente ajuda você, empreendedor, que quer lançar um novo negócio, reposicionar a sua marca ou lançar um novo produto no mercado, a fazer isso com fundamento, iniciando pelo marketing e conduzindo isso com as entregas num padrão de qualidade de cinema. E é muito legal, Gislaine, ter você aqui com a gente hoje, através da Imobiliarize, porque esse é o nosso propósito, né? Dentro desse modelo do zero ao mercado, a gente quer se conectar com empresas, não só do seu setor, mas de diversos outros segmentos, e criar um ecossistema para que todas essas empresas tenham acesso aos serviços do outro. Ou seja, hoje nós aqui temos o marketing, o audiovisual, a gestão condominial. Futuramente a gente vai ter outras empresas compondo aqui o grupo, como RH, comercial, finanças, e a gente vai ter essa troca. E fica até o convite para você que está assistindo agora e quiser fazer parte desse momento, desse movimento, ou quiser entender como funciona, entre em contato aqui nos nossos canais, entre no nosso site, que é sinergia.com.br, e a gente consegue estabelecer aí um bate-papo para você entender como funciona melhor esse modelo. Agora, Gislaine, fala um pouquinho para a gente então, o que era a Imobiliarize antes, né, dessa parceria e o depois. O que você vislumbra, né, nesse depois, onde você acredita que pode chegar com a gente? Então, a Mobiliarize antes ela não existia, né, vamos se dizer assim, ela existia, mas não existia, porque, assim, ela era conhecida apenas de boca a boca, né, um que indicava para o outro. Então, assim, para mim fez esse diferencial da sinergia, porque, assim, eu comecei a ter visibilidade. Então, quando você começa a ter visibilidade no mercado, você começa a ser conhecida por aquilo que você trabalha. Então hoje, a sinergia ela me trouxe isso, ela me trouxe visibilidade, ela me trouxe uma visão de diferente de mercado. Tanto é que assim, vale ressaltar, né, que a gente está praticamente há 2 meses nessa parceria, né, com essa junção entre a sinergia e a Imobiliarize, e a gente já tem um agendamento marcado nesses 2 meses de trabalho com um dos maiores síndicos do mercado condominial. Então, assim, isso para mim já fez uma diferença, porque ele viu a Imobiliarize, né, então assim, ele viu a Imobiliarize na junção da sinergia, tá. Eu acho que esse material que está vindo para a gente, né, para nós trabalharmos nesse mercado condominial, não é fácil, né, mercado condominial é um pouquinho complicado, não vou mentir, mas a partir do momento que a sinergia chegou na Imobiliarize, as coisas mudaram bastante. Muito legal. Obrigado, Gislaine, pela sua visão. Agora a fala é sua. Quiser concluir olhando para a câmera ali, fique à vontade. Ah, tá. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez por estar aqui, né, falando sobre a Imobiliarize, sobre o Grupo Sinergia. A Imobiliarize ela vem realmente hoje como um diferencial no mercado, porque ela não abrange só a parte digital e remota, mas também a presencial, que faz um diferencial muito grande na parte dos moradores, né, com relação aos síndicos, ao entendimento relacionados à área condominial. Então eu acredito sim que a Mobiliarize vai fazer a diferença no seu condomínio. Então se você quiser e estiver interessado em saber mais sobre a Imobiliarize, como ela funciona, quais são os objetivos reais dela para o seu condomínio, você pode entrar em contato com a gente no www.imobiliarize.com.br, no Instagram imobiliarize.br, e saiba mais com a gente lá, vem fazer parte também você do grupo Sinergia Imobiliarize, para fazer a diferença dentro do seu mercado, dentro do seu trabalho, e saber realmente como é que faz esse mundo gigante entre o marketing e a sabedoria do mercado para você. Obrigado, Gislaine. E para você que acompanhou aí, continue com a gente. Já sabe, na próxima pode ser você aqui. Então entre em contato e vamos construir o futuro que você busca para o seu negócio. Até logo.